Que bom que você está aqui comigo agora novamente, né? No nosso estudo, que nós vamos falar sobre o juízo final, que é o 10º tema, né? Da série do santuário, né? E nós estamos aprendendo a respeito do juízo, né? E hoje vamos aprender um pouco mais sobre esse tema. Tudo o que acontecia no santuário lá em Israel tipificava uma obra maior a ser realizada por Cristo. E nós estudamos no estudo passado a primeira fase do juízo, que nós chamamos de juízo pré-advento, né? Juízo investigativo ou pré-advento. E hoje nós vamos estudar o juízo final. E vamos dar uma recapitulada na segunda e na terceira fase do juízo divino. Uma vez que esse juízo se divide em 3 fases, né? Como nós já aprendemos. Mas antes de nós adentrarmos na palavra de Deus, eu peço que você agora, nesse momento, com reverência, né, vamos pedir a presença do Espírito Santo comigo e com você aí que está vendo esse vídeo, tá bom? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Santo Espírito, que tem me acompanhado, tem acompanhado cada ser humano nesse planeta. E o Senhor está acompanhando também a vida desse amigo, dessa amiga que está fazendo o estudo comigo. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha nos ajudar a entender a Tua Palavra. Esteja com esse amigo, com esse jovem, com esse senhor, com essa senhora, com essa família. E que nos ajude a entender a Tua Palavra. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, uma vez que esse juízo ele se divide em 3, né? Ele se divide no juízo pré-advento, o juízo comprobatório, né? E depois o juízo executivo. Então, e nós vamos ter que retornar a um verso-chave, um dos versos-chaves da série desse estudo. Qual que é ele? Êxodo 25, versículo 8. Você vai ver que desde o primeiro nós estamos falando sobre esse capítulo e esse versículo do livro de Êxodo, né? Êxodo 25, versículo 8, né? Que lá diz assim: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então hoje nós vamos estudar isso, né? Hoje nós vamos estudar isso. Então esta foi a ordem de Deus a Moisés. No Êxodo 25, 40 é dito assim: Moisés, faça tudo conforme o modelo que foi mostrado lá no monte. E nós já vimos aqui que o modelo como mostrado a Moisés no monte foi o próprio santuário celestial. E é por isso que na Bíblia você encontra visões do santuário celestial. Os profetas falando também sobre as visões que ele teve do santuário celestial, do trono de Deus, né? Então, como por exemplo as de João do Apocalipse, né? Onde ele vê lá os móveis que havia no santuário terrestre, também no santuário celestial. Há uma relação tipológica entre o santuário terrestre, que era, né, que foi feito aqui na Terra, e o santuário lá do céu celestial. E nós vimos aqui que nesse santuário terrestre eram celebradas festas ao longo do ano. 7 festas, estão lembrados? E uma dessas festas era chamada festa do quê? Do dia da expiação. Ela era celebrada no outono, junto com outras 2 festas. Mas a festa da expiação é uma festa especial. Era a principal festa em Israel, porque ela apontava para o dia do juízo. Era quando o sumo sacerdote, a mais alta autoridade religiosa de Israel, entrava em cena. Nesse dia ninguém poderia fazer obra alguma. Todos deveriam estar contritos e reverentes, confessando seus pecados, buscando a direção e o perdão divino. Enquanto o sumo sacerdote representando toda a nação se dirigia até o segundo compartimento, o Santo dos Santos, para então fazer mediação pelo povo e pelos pecados. Vimos então que esta obra do dia da expiação, dia do juízo, ela ilustrava 3 fases do juízo divino. Bom, o juízo pré-advento, o juízo comprobatório e o juízo executivo ou final. Agora, como que ela representava essas 3 fases? No ato de o sumo sacerdote entrar para fazer a expiação pelo povo, ele entrava para apagar os pecados daqueles que haviam confessado seu pecado. Está lembrado que uma vez que o pecador vinha até o pátio,
e trazia sua oferta, o animal, e confessava no ouvido desse animal o seu pecado, e depois ele matava o animal, o sacerdote pegava o sangue e ia para o santuário, está lembrado disso? E isso contaminava o santuário. Então você tem aqui a primeira fase do juízo. Aqueles que se arrependeram, que vieram ao santuário, ele agora tem o seu pecado purificado. O registro do pecado é purificado. Agora, esse simbolismo, esse ritual, apontava também para uma outra fase do juízo. Porque quando o sumo sacerdote saía, terminada a expiação, de acordo com Levíticos 16, versículo 20, ele colocava então a mão na cabeça do bode Azazel, que era levado para o deserto, e lá ele morria. E nós aprendemos aqui que esse bode Azazel é um símbolo, ou simbolizava Satanás. Quer dizer que no juízo de Deus, em algum momento, Satanás vai ser destruído. Assim como o bode Azazel ia para o deserto e lá ele morria. Então hoje nós vamos nos concentrar nessa segunda fase. Vimos na semana passada que o juízo começou no dia 22 de outubro de 1844, no final da profecia das 2.300 tardes e manhãs. E que neste exato momento, Jesus está no santuário celestial há mais de 181 anos, julgando. E quando ele terminar essa obra, ele voltará à terra, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele estabeleceu na cruz o reino da graça, e ele voltará para estabelecer o reino da glória. Agora, quando é que vai terminar essa ministração no santuário? Quando é que Jesus vai voltar? É isso, e isso nós não sabemos. Jesus falou a respeito daquele dia e hora. Ninguém sabe, senão o Pai. Mas ainda que nós não saibamos o dia da hora da volta de Jesus, nós sabemos como será a volta de Jesus. E o que vai acontecer após a volta de Jesus? Porque ele mesmo descreveu isso. Porque a Bíblia mesmo nos ensina. Então nós não sabemos a data, mas nós sabemos como serão os eventos. E é isso que vamos fazer a partir de agora. Quando Jesus terminar a sua ministração no santuário, o que vai acontecer? Apocalipse 15, versículo 8. Abre lá para nós. E sempre eu digo, pausa o vídeo, abre o capítulo 15, versículo 8. Aí, preparado para ler? Despausa o vídeo e continua, tá bom? Apocalipse 15, versículo 8 diz assim: o santuário encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse o quê? Os 7 flagelos dos 7 anjos. Estão lembrados? Nós já lemos esse verso aqui. Então Jesus está no Santíssimo do Santuário. Terminada a sua ministração do Santíssimo, ele vai sair do santuário. E quando ele sair, 7 anjos, diz o Apocalipse, aguardam ele aqui fora do santuário com 7 taças. E ele vai encher as taças desses anjos e vai dar uma ordem: ide derramai as taças pela terra. E essas 7 taças estão em Apocalipse 16, versículo 2. Ali começam a cair as 7 pragas. O que acontece neste momento? Os ímpios estão começando a receber sua recompensa. Só para a gente dar uma meditada longe. Lembra lá das pragas que caíram no Egito? Também estavam recebendo a recompensa. Entenderam? Então, voltando agora para o estudo, então nós temos o início da recompensa dos ímpios, porque todos os casos já foram decididos. E quem está perdido não mais pode se salvar. E quem está salvo não mais pode se perder. Então caem as 7 pragas. Então as 7 pragas é o evento que nós saberemos visivelmente que Jesus terminou seu ministério no santuário celestial. Então quando é que nós saberíamos que Jesus terminou seu ministério no santuário?
quando nós vimos cair a primeira praga. E a primeira praga são o quê? São úlceras malignas e perniciosas. Então, quando os ímpios forem acometidos dessas pragas, todos nós saberemos. Jesus já deixou o santuário celestial. Ele já terminou a sua obra. Todos os casos foram julgados. Agora, num curto espaço de tempo, nós vamos vê-lo voltando entre as nuvens dos céus. A palavra de Deus em Apocalipse 22:12 nos diz: e eis que venho o quê? Sem demora. E comigo está o quê? O galardão. O que é galardão? É a recompensa que eu tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Para os ímpios aqui, para os justos, a salvação, nós vamos estar com Cristo. Eles estão lembrados que nós já vimos isso aqui? Nós somos salvos pela graça e julgados pelas obras. Por quê? Porque as obras simplesmente evidenciam quem é que está no controle do coração. Salvos pela graça, julgados pelas obras. Então Cristo vai voltar para dar o galardão. E o galardão do salvo, qual será? Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Ela diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. O que diz Paulo que vai acontecer? Ele descerá dos céus. Cristo vai descer dos céus. E o que Paulo continua dizendo? E os mortos em Cristo vão o quê? Ressuscitar primeiro. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Porque a Bíblia ensina 2 ressurreições. Quem que ensinou isso? Cristo. Aonde ele ensinou isso? Aonde que ele ensinou isso? Vocês sabem? João 5, versículo de 28 a 29. Jesus disse assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a minha voz e sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então foi Cristo que ensinou em João 5, 28 e 29 que há 2 ressurreições, a da vida e a do juízo. Aqui está a ressurreição da vida. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, porque esta é a primeira ressurreição. Ela acontece quando? Na volta de Jesus. E com isso eu quero orientar a mais um ponto que já foi mencionado aqui em outros estudos, né? As pessoas quando morrem, elas ficam mortas. Desculpem. Não existe essa história de que morreu, vai para o céu ou vai para o inferno, vai se reencarnar, vai passear por aí. Não existe isso na Bíblia. Morreu, está morto. Aonde ele colocaram, ele ficou. E quando Jesus voltar, os salvos vão ressuscitar. Todos os salvos de todas as eras. E com exceção de Moisés, Elias e Enoque, que são os únicos 3 homens mencionados por nome na Bíblia, que já estão no céu. Todos os demais estão sepultados. Aonde está o apóstolo Paulo? Aonde? Na terra, sepultado. Onde está Pedro? Sepultado. A Virgem Maria? Sepultado. Eles podem fazer algo para você? Não. A Bíblia não ensina que fazem alguma coisa pela gente. A Bíblia ensina que eles estão sepultados. Jaz nos sepulcros, no esquecimento. Amor, ódio, inveja, sentimento, pensamento, tudo já foi. A Bíblia ensina que o morto não sabe de nada. Você está entendendo porque a gente tem que conhecer esse livro? Conhecer a palavra de Deus, a Bíblia? E é só quando Jesus voltar na primeira ressurreição que todos os salvos, desde Adão, inclusive Adão, vão ressuscitar.
Então, quando disserem para você que a pessoa morre, vai para o céu, morre e se reencarna, morre e volta para conversar, é tudo mentira. Não é bíblico. A Bíblia não ensina isso em nenhum verso. O que ela ensina é que quando Cristo voltar, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Porque a segunda ressurreição é a dos ímpios. Agora olha o que diz 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Acompanha na sua Bíblia aí. Depois dessa ressurreição, né, dos mortos, nós, os vivos, que ficarmos vivos, que não vai morrer. O que Paulo esperava aqui? Paulo esperava que ele não morresse. Paulo achava que Jesus voltaria nos seus dias. Paulo não cria que ele morreria. Depois que o Senhor voltar, descer do céu e ressuscitar os mortos salvos. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles, com os mortos que ressuscitaram. Entre nuvens, para o encontro do Senhor, aonde? Nos ares. Jesus não pisa nessa terra. Ele vai ficar nas nuvens e nós é que vamos até Ele. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Cristo vai voltar. Os salvos mortos ressuscitarão. E os salvos vivos serão transformados. E nós seremos arrebatados para o céu. Levados, né? Aí surge essa pergunta. O que é arrebatado, né? Nós seremos tomados e levados para o céu. Isso é arrebatamento. Não, Robson. Eu aprendi que arrebatamento é secreto. E o que tem de secreto nisso aqui? Todas as sepulturas dos salvos se abrindo, o terremoto, as sepulturas se abrindo, todos os salvos tendo os corpos transformados. Eu não vou ler o verso, mas você vai para 1 Coríntios 15, 51, 53. Lá diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da outra trombeta, os nossos corpos serão transformados. Nós chamamos isso de glorificação. O que é de secreto nisso? Quem é que vai ser arrebatado? Não existe isso na Bíblia. Quando Paulo usa a palavra arrebatamento, ele quer dizer que os salvos que ressuscitaram e os salvos que foram transformados, eles serão tomados e levados, vendo, as pessoas vendo, para as nuvens, para o encontro de Jesus nos ares. Isso ele chama de arrebatamento. Agora, arrebatamento secreto, não existe isso na Bíblia. Até porque Jesus falou que a volta dele será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. O que há de secreto nisso? Nós aprendemos aqui em Apocalipse 6, 14 a 17, que os céus vão se enrolar como um pergaminho. Imagina você olhando para o céu e o céu se enrolando igual um pergaminho, abrindo espaço sideral. Que secreto que tem nisso? Os montes, e eles vão se mover dos seus lugares. Os ímpios correram em desespero, pedindo que as montanhas os sepultem na vinda de Jesus. O que há de secreto nisso? É por isso que nós temos que estudar a Bíblia todo dia. Porque todo dia tem verdades a serem aprendidas. Então essa será a recompensa dos salvos. O galardão que Jesus veio trazer. Agora, qual será a recompensa dos ímpios? Eles também terão. Olha agora o que diz Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado. O que quer dizer a palavra bem-aventurado? Feliz. E santo é aquele que tem a parte em qual ressurreição? Na primeira ressurreição. Porque eu disse aqui que Jesus ensinou que nós temos duas. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Segunda morte? E a Bíblia ensina de duas mortes. Primeira morte e a segunda morte. Qual é a primeira morte? É a morte que eu e vocês estamos sujeitos. Eu estou sujeito a um acidente e morrer. Você também. Essa é a primeira morte. Todos nós estamos sujeitos, inclusive os cristãos que amam e servem Jesus. Agora, qual é a segunda morte? É a morte eterna, que vai acontecer no juízo.
na terceira fase do juízo que vamos ver hoje também. Então existem duas mortes na Bíblia, a primeira e a segunda morte. A primeira, há retorno para os salvos e também para o ímpio, porque Jesus falou que todos os mortos ressuscitarão, inclusive os ímpios. Agora, da segunda morte não há retorno, porque é a morte eterna. E nós vamos ver sobre essa segunda morte hoje. Mas olha o que está dizendo João em Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é quem tem parte na primeira ressurreição. Sobre esta segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, reinarão com ele, com Cristo. Quanto tempo? Diz na sua Bíblia aí. 1000 anos. Você já ouviu falar a respeito da doutrina do milênio? Não, Robson, nunca ouvi falar. Então vai aprender hoje. Aqui a gente está para estudar a Bíblia, para aprender. Você viu o que João disse aqui no Apocalipse 20, versículo 6? Que os salvos vão ser ressuscitados ou transformados, levados para os céus com Jesus. E lá diz o texto que eles vão reinar com Cristo 1000 anos. Onde eles vão reinar? No céu. Então os salvos vão passar 1000 anos no céu. E a Bíblia está dizendo para mim e para você isso. Então a recompensa dos salvos começa quando? Na volta de Jesus. Eles vão reinar com Cristo 1000 anos no céu. E o que vai acontecer durante esse milênio? Vamos ver agora Apocalipse 20, versículo de 1 a 2. Olha só o que diz. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão o quê? A chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? O diabo vai ficar preso por 1000 anos. Agora o Apocalipse é também um livro simbólico. Não é que o diabo vai estar acorrentado. Ele vai estar preso por uma cadeia de circunstâncias. Por quê? Porque Jesus levou todos os salvos para o céu. Todos os ímpios estão mortos, cadavéricos na face da terra. Porque na volta de Cristo, todos os ímpios que ainda estiverem vivos, que suportaram as pragas, todos eles morrerão. A terra vai estar desolada e vazia. Porque toda obra que existe na terra será destruída pelos fenômenos da volta de Jesus. Imagina, o céu se enrolando com um pergaminho, abrindo espaço sideral, os montes se mexendo, a terra parecendo onda, assim, prédios caindo, maremotos, vulcões. Então o diabo vai ficar aqui com os anjos dele. O que o diabo tem para fazer? Nada. Ele é um enganador, o tentador, mas não tem a quem tentar. Porque os salvos não estão mais no céu, no seu alcance. Os ímpios estão mortos. E ele vai ficar por 1000 anos vagueando nessa terra vazia, vendo o que ele fez. É por isso que o Apocalipse disse que ele vai estar preso. O que representa esse vaguear do diabo por essa terra deserta? É o bode Azazel. Lembra dos dois bodes lá? Um era para o Senhor e o outro era para... Lembra que o bode era solto no deserto? Esse bode aponta para a prisão de Satanás por 1000 anos. Agora, o que vai acontecer mais durante esses 1000 anos? Olha para Apocalipse 20, versículo 4. Diz assim: agora vi do tronos, também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E viveram e reinaram com Cristo quanto tempo? Durante 1000 anos. E o que João viu agora? Tronos. E nesses se assentaram os salvos. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6, versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? O que vocês acham?
Quem que vai julgar o mundo? Os santos. Então, o que nós temos aqui? A segunda fase do juízo comprobatório. Nós vamos comprovar. Ou seja, os salvos que foram para os céus reinar com Cristo por 1000 anos, também se assentarão em tronos. E eles vão começar a julgar. Segunda fase do juízo, o juízo comprobatório. Em que parte do céu? No terceiro céu. Lá no terceiro céu, onde Deus habita, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Lembra do apóstolo Paulo? Conheço um homem que é Jesus Cristo, que há 14 anos foi até o terceiro céu. E Paulo disse isso? Paulo disse isso. E por que terceiro céu? Porque o primeiro céu é atmosférico, você vê ele de dia. O segundo céu é o astral, que você vê à noite. E o terceiro céu é a casa de Deus. Aonde Jesus está fazendo moradas? No terceiro céu. E nós vamos transpor o primeiro céu, o segundo, e vamos ao terceiro. 1000 anos lá. Morando aonde? Na Nova Jerusalém. Que já estará no céu. O Apocalipse de João diz que ela desceu do céu. Em Apocalipse 21, 9, ela desceu do céu e ela já está lá. Por quê? Porque Jesus disse, eu vou preparar a morada para vocês. Então nós vamos passar 1000 anos no terceiro céu, na Nova Jerusalém. Não é extraordinário isso? É a palavra de Deus explicando para mim e para você como vão ser as coisas. Vamos entender agora o que é esse juízo comprobatório. Lembra que todos os ímpios estarão mortos durante um milênio? Então nós vamos entender melhor o que é esse juízo. Porque o juízo comprobatório é o juízo dos ímpios. Então você está entendendo agora por que há um juízo em 3 fases? A primeira fase é para determinar quem é que vai para o céu. A segunda fase é os ímpios serão julgados. O que vai acontecer nessa fase? Cada caso será analisado. O caso dos ímpios. Mas para quê? Para dar uma chance para eles? Não. Para saber o motivo da sua perdição. Vou dar um exemplo. O esposo se salva e a esposa não. Ou a esposa se salva e o esposo não. Aí chega no céu, cadê meu esposo? Cadê minha esposa? Não está aqui. Não está aqui não. Se perdeu. Então para que esse juízo? Para que todos entendam por que esta esposa ou esse esposo se perdeu. E quando os livros de registro dos ímpios também forem analisados, e nós entendermos o porquê da perdição dessas pessoas, e nós virmos que o céu fez todo o esforço para salvar, mas finalmente a pessoa disse não. Nós vamos declarar Deus é justo. E o ímpio não está aqui porque ele não quis estar. E é assim que a justiça é satisfeita. Nós vimos aí o fim do ministério de Cristo no santuário celestial. Quando termina, ele já julgou todos. Julgou todos no sentido de que todo ser humano foi definido para a salvação ou para a perdição. Desculpa. Ele já tem uma definição quem neste momento está salvo e quem está perdido. É derramado as 7 pragas sobre quem está perdido, que são as 7 taças. Os anjos vão derramar sobre a terra isso. Apocalipse 16 fala sobre isso. Nesse período das 7 pragas, os justos estarão na terra, vendo as pragas caindo nos ímpios. Quais são as pragas? A Bíblia revela claramente. Apocalipse 16, versículo 2. Diz que saiu o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre os homens, portadores da marca da besta e da sua imagem, e sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Essa é a primeira praga. É um tipo de lepra, uma úlcera, que vai tomar conta do corpo inteiro da pessoa. A segunda praga, derramou o segundo anjo a sua taça no mar. E esse se tornou-se com sangue.
o mar vai se transformar em sangue. A terceira praga é derramada nas fontes das águas, nos rios. As águas doces se transformarão em sangue. A quarta praga é derramada sobre o sol. O sol vai aquecer muitas vezes mais. Quanto não diz o Apocalipse. Mas vai ser uma coisa que não vai exterminar o planeta Terra. Vai esquentar o couro das pessoas, dos ímpios. A quinta praga, o anjo derrama sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se transforma em trevas. E a sexta praga é derramada sobre o rio Eufrates, cujas águas se secaram, para prepararem o caminho que vem do reino do Oriente. E esses reis do Oriente é Cristo e seus anjos. Sétima praga, Apocalipse 16, 17. Jesus sai do trono de Deus e é dito, está feito. E ela é derramada sobre a terra. Acontece um grande terremoto, o mundo é abalado e cai do céu pedras com até 1 talento, ou seja, 40 quilos. Então aqui estão as 7 pragas. Em quanto tempo elas vão cair? Elas cairão? Nós não sabemos. Mas sabemos que serão sucessivas. Porque quando é derramadas as pragas finais, o ímpio ainda estão sofrendo as consequências das primeiras. O Apocalipse diz isso. Então elas serão sucessivas. Outro detalhe, não serão universais. Por que não serão? Porque se todos os 3/4 de água do planeta Terra se transformarem em sangue, não haveria vida mais. 3/4 do planeta é água. Se todos os rios se transformassem em sangue, não havia água potável para o ímpio. E com quantos dias esse ímpio morreria? Em poucos dias. Só que o Apocalipse não diz que todos os ímpios vão estar mortos nas pragas. Porque quando Jesus voltar, haverá desesperados pedindo a morte. Ou seja, eles estão vivos até lá. Então nós cremos que as pragas são regionais. Não é todos o oceano, não são todos os rios. Agora os salvos vão estar convivendo com os ímpios. Verão essas coisas, mas eles não serão atingidos por elas, como aconteceu no Egito, ao Deus proteger o seu povo, enquanto que os outros receberão as pragas. Aonde estará Jesus? Ele não está mais no santuário. Já saiu do santuário. Apocalipse 22:11 diz, está feito, continue o santo a santificar-se e continue o ímpio na prática da impiedade. Acabou a oportunidade. Agora eu sei o que você está pensando. E eu sei que há por aí o ensino de que nesse tempo haverá um tipo de conversão, uma segunda chance. Sabia quem é que inventou isso? Satanás. E por que o diabo inventou isso? Porque aí você não se preocupa agora. Você espera ver essas coisas acontecerem para tomar a sua decisão. Você entendeu? Como que o diabo é astuto? Ele inventou uma teologia, colocando uma oportunidade no mundo que não existe, para que no momento da oportunidade ninguém se prepare. Você acha que o diabo está brincando? E você aprendeu isso. João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Se você está deixando a sua decisão para um tempo falso, que inventaram para você, você corre risco de perder a sua vida eterna. Porque só há oportunidade de salvação enquanto Jesus estiver no santuário. E é possível alguém que um dia se converteu se perder se ele não ficar firme. É possível. É por isso que o Apocalipse 2,10 diz assim, sê fiel até a morte e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Então eu tenho que ser fiel até quando? Até a morte. Não é no meu batismo apenas. Então é outra mentira que se ensina por aí. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Eu tenho que ser salvo todo dia. Eu tenho que ser fiel até a morte. Não existe essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. Paulo diz, aquele que está em pé,
cuide para que não caia. Então é possível você cair da graça. Por isso nós temos que permanecer na graça todos os dias. Apocalipse 7, versículo 13 e 14 diz assim: quem são esses aí que são vitoriosos? Esses aí vieram da grande tribulação. E eles lavaram e alvejaram a sua veste no quê? No sangue do Cordeiro. Se lá no Egito você passou o sangue no umbral das portas, aqui você lava as suas vestes no sangue de Jesus. O que isso significa? Você se entregar completamente a Deus e ser coberto pela justiça de Cristo. Isto é ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Essa é a segurança para não sofrer as pragas e estar salvo só pelo sangue do Cordeiro. Durante o milênio, os salvos vão estar reinando com Cristo no céu e os ímpios estarão mortos. Satanás está preso circunstancialmente falando. A terra está desolada e vazia. O que acontece acontece a segunda fase do juízo. O que é essa segunda fase? Nós estamos investigando para saber por que os ímpios se perderam. Então ninguém vai ficar triste porque um amado não está no céu. Por quê? Porque vai reconhecer que ele lá não está porque não quis. O juízo é para que o universo saiba que Deus foi justo. E todo aquele que quis ser salvo está lá. E quem não quis está sepultado. Agora, quando eles vão ressuscitar? Apocalipse 20, versículo 7. Lá diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto. Solto de quê? Da sua prisão. Por que Satanás foi solto? Porque apareceu gente para ele tentar. Então ele esteve preso por 1000 anos. Agora os ímpios ressuscitarão depois de 1000 anos, no mesmo estado que morreram. Se tivesse aleijado, vai ficar aleijado. Sem braço, cego, cego. Os ímpios, quando ressuscitarem, terão o mesmo corpo do dia da morte. Morreu sem uma perna, vai ressuscitar sem ela. Morreu cego, vai ressuscitar cego. Porque a glorificação não é para o ímpio. A glorificação é para o salvo. É verdade que Deus vai fazer um milagre, porque as pessoas que morreram foram completamente consumidas. Mas Deus fará um milagre, Ele vai ressuscitar do jeito que morreu. O que vai acontecer agora? Apocalipse 20, versículo 8. O diabo vai sair a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como o quê? Areia do mar. Quem é como a areia do mar? Os perdidos. Todos os ímpios ressuscitarão depois do milênio. E Apocalipse diz que o número deles é como a areia do mar. E o que vai acontecer? Apocalipse 20, versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o que? O acampamento dos santos e a cidade querida, a Nova Jerusalém. A Jerusalém desceu do céu com todos os salvos depois do milênio. Satanás vai convencer os ímpios de que eles podem assaltar a cidade. E quando eles rodearem a cidade e sitiarem, desce fogo do céu. Que fogo é esse? Né? Se desce fogo do céu, mas que fogo é esse? É o fogo eterno, que vai destruir Satanás e seus anjos e todos os ímpios. Quando eles tentarem atacar a Nova Jerusalém, o fogo desce do céu. Este é o fogo eterno. Não é eterna a sua duração, é eternas as consequências. Porque uma vez que ele destrói o ímpio, acabou. Diz o profeta Malaquias 4, versículo 1, não vai ficar nem raiz, nem ramo. Vai queimar tudo. E o mal não se levantará segunda vez. Olha que misericórdia, que maravilhoso. O mal não se levantará segunda vez. Onde está escrito isso? Naum 1, versículo de 9 a 11. E esse mesmo fogo que destrói o ímpio, Satanás e os anjos, vai purificar o planeta de todas as obras que aqui existem. E como será esse planeta? Renovado.
Aqui nós estamos na terceira fase do juízo, que é o executivo. O comprobatório foi durante o milênio. O executivo é a aplicação da sentença no ímpio. E o fogo que destrói o ímpio vai destruir Satanás. Vai destruir a besta do falso profeta. E esta terra vai ser o quê? Completamente renovada. E aqui nesse mesmo planeta que nós moramos, aqui nesse mesmo planeta, purificado pelo fogo, nós teremos um novo céu, uma nova terra, que Isaías profetizou lá no capítulo 65, e que João enfatizou no Apocalipse 21, versículo de 1 a 4, que diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eles, jogados com os olhos lacrimejantes, né? A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem o quê? Dor. E Deus vai fazer secar as lágrimas. Eu acho que a gente pode não chorar de tristeza. De tristeza a gente não vai chorar. A gente pode se emocionar de alegria. Porque as primeiras coisas passaram. A nova terra vai ser similar ao Éden antes do pecado. Essa nova terra é criada por Deus. Será tão bela quanto era o jardim do Éden. E aqui nesta terra que hoje nós moramos será esta habitação dos salvos. Que maravilhoso, né? Então, quando é que nós vamos morar definitivamente na nossa terra, na nova terra? 1000 anos após a volta de Jesus. Que nós não sabemos quando será. Então, antes da volta de Cristo, que é a primeira fase do juízo investigativo ou pré-advento, quem é que se salva? Os salvos. Segunda fase do juízo, durante o milênio comprobatório, porque o ímpio se perdeu? Porque ele não quis ser salvo. Não quis Deus. E a terceira fase do juízo é o quê? A sentença aplicada aos ímpios, o fogo eterno. Aqui é o fogo eterno. E não age para sempre. Ele vai queimar os ímpios. E acabou. Ele vai queimar Satanás e seus anjos. Acabou. E que nós vamos ter aqui, daqui para frente, uma vida eterna ao lado de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o livro de Hebreus 10, 37 fala para mim e para você. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. E o quê? E não tardará. Isso quer dizer que o Cristo que prometeu voltar, ele não vai tardar. Nós podemos dizer que na ampulheta divina do tempo, nós estamos nos últimos grãos. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. E Cristo vai aparecer nas nuvens dos céus. E o que prometeu Jesus? Que ele virá com todos os anjos. Apocalipse 8:1 diz que o céu vai ficar em silêncio por meia hora. E por que o céu vai ficar em silêncio? Porque não vai ter nenhum anjo cantando lá. Porque todos eles estarão com Jesus. Apocalipse diz que esse Cristo que volta é o primeiro e o último. É o alfa e o ômega. Ele é o amém. E eu pergunto para você, só tem 2 destinos. Ou você um dia vai estar com Cristo no céu, ou vai ser destruído pelo fogo eterno. Qual vai ser a sua escolha hoje? Quero convidar você a pensar e tomar a firme decisão de colocar a sua vida nas mãos do Senhor. E por nada perder o céu. Não desista nunca do céu. Então diga sim para Jesus, para Deus. Porque nós queremos um dia estar lá com Cristo, cantando com todos os anjos e recebendo a vida eterna que foi idealizada por Deus na sua criação. Já pensou? Você vê aqueles entes queridos seus? Vê os seus amigos da igreja, os irmãos da igreja, todos lá, os falecidos, os vivos que ficaram. Já pensou isso? Então que Deus te abençoe e te ajude a permanecer firme com Deus, ligado a Jesus e almejar esse dia
Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado porque o Senhor esteve conosco até esse estudo, Pai. E eu peço que o Senhor venha estar com esse amigo, com essa amiga, e ajude ele a tomar a decisão ao lado do Senhor, Pai. E que o Senhor honre ele com a tua presença. Obrigado, Deus. Esteja comigo. Eu oro ao Senhor. E esteja com meu amigo, minha amiga, que está vendo esse vídeo. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai amado. Amém. Obrigado, né, porque você esteve comigo até aqui nesse momento, né? Nós estudamos a palavra de Deus. Nós aprendemos um pouquinho mais sobre o juízo de Deus. E espero você até o próximo estudo, tá bom? E como eu sempre termino o estudo dizendo João 4:24, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que Deus abençoe você e fica com Deus. Tchau.